Estamos hoje aqui com o professor José Rodrigues Costa, mais conhecido como professor Capoteiro, que possui 62 anos de idade e nasceu em Riachão, no Maranhão. Bom dia, professor. Bom dia, Michael. Professor, primeiro quero agradecer ao senhor por estar aqui conosco, por estar participando dessa entrevista ao site Guaraí Agora. É uma honra, viu, professor? A honra é toda minha ser procurado. A primeira pergunta, professor, que nós temos a fazer para o senhor é: professor, como o senhor veio parar em Guaraí? Como o senhor veio parar aqui nessa cidade? Bom, é uma história um pouco longa, mas eu vou procurar resumir. Eu tinha uma pessoa aqui chamada Valdemar, que era meu padrinho de batismo. E como em 74 eu precisava montar uma oficina num lugar que tivesse mais movimento, eu tive o apoio desse meu padrinho, que era dono daquele espaço onde hoje é Lomaz Autopeça, aquelas outras lojas para cá. Aquilo tudo era do seu Lomaz. Então ele tinha um salão ali, junto, e me emprestou esse salão por 3 meses, sem eu pagar aluguel, e eu montei ali uma oficinazinha de capotaria para tentar viver aqui em Guaraí, que era uma cidade, estava em início, tinha apenas 4 anos de existência, e eu achei que aqui eu ia Seria um bom lugar, sobressair, né, na vida. Né? Tá certo. Professor, por que o senhor escolheu ser professor? O senhor realmente queria isso? Na verdade, eu sempre quis ser advogado e queria ser juiz, mas como as condições financeiras não me ajudaram, devido a gente ser muito pobre e morar em uma cidade muito fraca, lá para ter uma ideia, só tinha até a 4ª série onde eu me criei, do Piratinho, né? E não tive a oportunidade de estudar no tempo certo. Quando eu fui estudar, inclusive já estava sendo professor, na verdade, quando eu fui fazer faculdade, eu já estava sendo professor. Aí, como não tinha o curso de Direito, eu preferi. Mas o motivo principal de eu arrumar um emprego, digamos, fixo, foi a perda de um amigo. Eu tinha um amigo aqui, colega, e eu considerava como meu amigo, era o seu Adailto, irmão do João de Deus. E a gente era colega, tínhamos feito a 5ª série juntos e estávamos matriculados para a 6ª série. Quando no dia 20 de janeiro de 79, ele faleceu, vítima de um acidente, morreu queimado na oficina Brasília, onde a gente trabalhava. E eu tinha minha capotaria junto ali, né? E ali eu vi a luta da gente tentar salvar os filhos dele. E eu fui um desses que ajudei bastante, né, nesse tempo. E eu fiquei preocupado. Eu já tinha filho, a partir de 80 eu já tinha filho, e eu fiquei preocupado. Se eu morro, quem vai cuidar da minha filha, né? Aí em 85 eu resolvi a me empregar no Estado como professor. E eu gostei porque sempre foi uma profissão que me fez relacionamento com o ser humano, com gente. E a gente fez muita amizade durante esse tempo. Em todos esses anos sendo professor, são quantos anos? 29 anos, 7 meses e 3 dias foi o tempo que eu passei no estado. Qual foi a maior artimanha que algum aluno ou besteira que um aluno já fez que o senhor nunca se esqueceu? Olha, positivamente foram vários alunos que me surpreenderam. Às vezes, alguns até me corrigiram e eu até agradeci por isso, porque a inteligência do ser humano realmente é ilimitada, a gente sabe disso. Então, foram muitos que me surpreenderam positivamente. Não dá para eu dizer quem. Agora, em 2009, eu tive um caso negativo, e isso nunca me esqueci. Foram 2 alunas, as 2 paranaenses, inclusive, lindas. Uma delas tinha os olhos verdes, a outra os olhos azuis. Todas as 2 são a média de 17 anos. Essas meninas vieram para me tirar de tempo. Elas eram tão ruins que eu chego a dizer, acho que não existe pessoa pior na face da terra do que aquelas 2. E elas foram as duas para a mesma sala, era o 3º ano B, e toda vez que eu começava a explicar um conteúdo, elas jogavam uma piada, uma pilera para me tirar de tempo. Não tinha negócio era todo dia, era a mesma coisa.
Felizmente, no meio do ano, como elas não tinham avaliação contínua, né, porque elas não queriam participar, que elas estavam lá só para debochar, uma viu que ia reprovar, que só tinha duas, média 5, né? E a média já era 7. Uma saiu. A outra permaneceu até o terceiro bimestre. Viu que não ia dar conta de me tirar de tempo. Também saiu. Foi como eu. Mas nesse tempo eu sofri, inclusive, depressão. Eu fui me consultar com o doutor Adriano e ele disse que eu estava com depressão. Passou o remédio, fui logo em seguida, a última saiu. Mas isso ficou marcado. Eu trabalhei, inclusive, com ninjas e ninguém nunca foi nem próximo da maldade daquelas meninas. Eu não vou contar os detalhes aqui, porque é uma entrevista, não devo crescer muito, né? Mas nunca vi gente piores do que aquelas duas meninas. Uma chamava Samanta e a outra Josiane. Professor, dizem por aí que o senhor não acredita em Deus. Ou seja, que o senhor é ateu. Isso é verdade, professor? Verdade. Isso foi uma decisão que eu tomei em 1985, após 10 anos de evangélico. E os anos anteriores a evangélico eu era católico, apostólico romano, sabia rezar tudo quanto era tipo de reza que os católicos sabiam, né? E vivia lá achando que era ativo. Em 1975, eu fui assistir a um culto na Igreja Batista, ali eu me converti, mergulhei na Bíblia, li ela 2 vezes de capa a capa, sem contar as vezes que eu lia para fazer mensagem, porque eu cheguei a ser professor de escola dominical, tesoureiro da igreja, diácono e vice-moderador da igreja. Mas, em 1985, eu já tinha 2 anos anteriormente, né, que eu já estava observando entre o que se prega e o que se vive, entre a realidade e a ficção, e eu cheguei a uma conclusão que a Bíblia é toda cheia de falhas, ela chega a ter mais de 10.000 absurdos. Mais de 10.000. Agora mesmo eu tenho aqui um resumo de quantas contradições, de tanto. Então, naquela época eu não sabia esses detalhes, mas eu já tinha encontrado várias contradições absurdas e começando a ver o que se prega, a forma que se vive em igreja e a forma que se vive como cidadão normal. Eu decidi ser apenas cidadão normal. Passei a ser muito mais humano do que antes, porque antes eu ficava vigiando a vida dos irmãos, correndo atrás da vida alheia, e hoje eu cuido da minha e tenho, claro, piedade daqueles que não chegaram ao ponto que eu cheguei. Porque, na verdade, hoje eu me considero um homem feliz, sabendo viver, sem depender de fuxico, de quem quer que seja. Então eu fiz essa comparação entre o que se prega e o que se vive, entre o livro que se segue, que é uma farsa, né? E a realidade que se vive. Cheguei à conclusão de que não existe nem Deus, nem diabo, nem céu e nem inferno. Tudo foi criação do próprio homem. E hoje, há 30 anos que eu penso assim, cada dia que passa eu penso que eu estou mais certo ainda. Dizem também que o senhor se tornou ateu devido à morte de uma filha que o senhor teve. Isso é verdade, professor? De forma alguma. Pra você ter uma ideia, a minha filha que eu perdi foi em 2002. Eu sou ateu desde 1985. Então, nada a ver. E outra coisa, não tenho frustração por nada, porque se eu achasse que tinha algum abençoado, eu acho que eu era muito abençoado. Tá? Porque há tantas coisas boas que me aconteceram, que para muitos religiosos não aconteceu. Já tem acontecido comigo, que eu até chego a pensar, uai, por que acontece desse jeito para mim, sendo que eu não acredito nesse Deus? Então, nada a ver com isso. Claro que já perdi várias pessoas, e não é só eu a pessoa que já perdeu alguém. Quanta gente já perdeu parentes, até a família inteira, né? A gente sabe disso. Isso é uma hipocrisia, uma maldade de que quem não conhece a vida da gente que fala essas coisas mais. Professor, 3 perguntinhas rápidas para o senhor estar respondendo. Qual o momento mais importante da sua vida? Qual a missão mais importante da sua vida? E qual a pessoa mais importante da sua vida? Olha, primeiro, você tem que dizer uma por uma. Porque qual o momento mais importante da vida do senhor? Para mim foi o nascimento da minha primeira filha. Foi um momento muito importante, realmente. Qual a missão mais importante da sua vida? Olha, a missão para mim foi educar, ajudar a educar essa cidade, mostrar um pouco do que eu sei, não sei lá essas coisas, mas
mostrei para meus alunos um pouco do que eu sei, claro, com os altos e baixos que todos têm, e me sinto realizado nesse sentido, que eu ajudei a educar durante esses anos que eu já citei a quantidade, né? Para mim isso foi realmente importante. E qual a pessoa mais importante da sua vida? Isso está meio complicado, porque eu não seria uma pessoa, eu diria assim, a minha família, para minha família é tudo. São as pessoas mais importantes da minha vida. Eu não posso dizer, porque eu tenho duas filhas, tive três, mas tenho duas. Se eu disser uma, a outra, claro, vai ficar com queixa, lógico, né? E é claro que eu penso, gosto, amo as da mesma forma, portanto eu vou dizer a minha família. Primeiro, as minhas filhas, a esposa, aí o restante da família, que são muito importantes na minha vida. Isso aí, professor, muito obrigado por o senhor estar participando da entrevista. O site www.guaraiagora.com.br agradece a participação do senhor, viu? Eu que agradeço em ter sido lembrado, Maico. Você é uma pessoa sem adjetivo, realmente. É aquele menino velho que quando a gente teimava em sala de aula, como diz assim, um vascaíno, brincalhão e tudo, mas eu aprendi a te amar e gostar de você do jeito que você é. Aí você realmente é uma grande pessoa. Muito obrigado por ter lembrado de mim para fazer essa entrevista. É com todo prazer que eu estou dando essas respostas.